Obsessão ganha do talento todas as vezes. Você tem todo o talento do mundo, mas vem cá, você é obcecado? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Augusto Opções Binárias. E aqui você vai aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action. Estratégias em suporte, resistência, rompimentos, padrões de candle. E o meu objetivo é ajudar você a ter mais clareza e precisão em suas operações. Bom, ontem, domingão da marcação, se você gosta de marcações precisas, tá? Você tem que assistir o vídeo de ontem, ok? Olha aqui, né? Para que servem as nossas marcações? Para entender o momento que a gente está no gráfico e fazer a operação, tá? Ó, essa foi no Euro USD, né? Não sei se foi nesse momento, mas está batendo muito, né? A marcação aqui. No Euro GBP, ó, nós pegamos um cenário onde tinha tendência de queda, onde a gente mediu as resistências, os suportes, tá? Fez a operação e saiu vencedora, entendeu a tendência de queda. Levamos até um lozinho aqui, ó, nessa região de suporte, né? Enfim. Então, você quer aprender a operar opções binárias utilizando o Price Action? É aqui mesmo, tá? O canal correto para você maratonar, tá? Então, hoje, mercadão aberto, né? Vou direto para o que interessa. Aqui, opções binárias, euro USD. Vai direto para o euro USD. Pronto, ó. Euro USD já chegou numa região, né, de muito interesse, ó. Seria uma top de uma entrada aqui, ó. Mas seguindo a lógica, o que eu vou fazer aqui, pessoal? Ó, seguindo a lógica, eu vou entrar vendido, tá? Se for realmente uma distribuição aqui, se for realmente um rompimento, retração e continuidade, não vai decepcionar a gente, tá? Opções Euro USD. Então, confere comigo aí no replay, tá? Mais 23 segundos para o fechamento da operação. Estamos recebendo aí a vitória, né? A primeira entrada. Perfeito. Tá? Primeiro game bem sucedido, com toda tranquilidade, entrada clássica, né? Entrada de pullback, tá? E agora, né? A gente vai esperar ele rodar um pouquinho mais para poder fazer uma outra entrada aqui. Porém, né, nós temos outros pares à disposição. Então vamos para o USDJPY. O USDJPY, o que ele está acontecendo? O que ele está fazendo aqui? Mesma coisa, pessoal. Mesma coisa, ó. Ó, já vou. Ixi, ó. O que eu fiz aqui, né? Eu fiz uma entrada fora do time. Né? Eu achei que eu estava dentro do time, eu estava analisando aqui, apertei o botão na hora que eu vi, estava fora do time. Então vocês me perdoem, tá? Por essa falha. É para começar bem a segunda-feira, né? Então, a gente pode até ter uma vantagem, né? Que agora que seria o momento certo de entrar. Ó. Então, o que eu estou observando aqui? Uma aceleração do movimento após um final de movimento. Só que essa aceleração pode ser um preenchimento. Pode ser. Né? Então, eu já começo a imaginar aqui, tá? Alguma forma de eu corrigir o meu erro, né? Que eu fiz aqui, né?
Que top, hein? Olha onde ele está indo buscar. Então, né, já que o movimento ele não reverteu após esse final de movimento, ele criou vida novamente, ele acelerou, ele fez candle de busca de região, com negação superior, tem que fazer a entrada mais importante de hoje, que é a recuperação de loss, tá? USD, JP. Confere comigo aqui, ó, essa recuperação. Mais 10 segundos para a gente recuperar o loss. Perfeito. Uma entrada muito bonita, né? De recuperação, volume aumentando. Olha só o interesse dos compradores, ó. Tá indo para o espaço. Tá rompendo regiões de resistência, né? Regiões de equilíbrio também tá sendo rompida, tá? Enfim, né? Então vou puxar para cá. Pera aí, primeira derrota, né? Aí aqui, ó. Beleza, a recuperação de loss. E vamos tentar entender o que está rolando aqui agora no EURUSD, ó. Então, ele está em participação, fez aqui, né, o candle de busca de região. Possivelmente a gente tem uma entrada para estar fazendo aqui, tá, pessoal? Possivelmente, tá? Vai depender desse candle. Pronto. Então, uma entradinha, tá? Candle de busca de região. Fiz uma compra. Estamos numa região de suporte. Ações, EURUSD. E aí, ó, a gente acertando essa entrada aqui já vai bater a meta, tá, pessoal? Porque teve um gain, um loss, uma recuperação de loss e agora a entrada para finalizar, tá? Perfeito. Então, uma segunda-feira bem tranquila, né? Uma segunda-feira bem tranquila. Fazendo o gráfico está fazendo a movimentação clássica, tá? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a ferramenta mágica, né, para a gente poder explicar aqui a entrada para vocês, ó. Então aqui, pessoal, vou ter que colocar em caps lock aqui para uma letra mais bonita, né? Ó, tínhamos uma big região de suporte, certo? Quando ela é rompida, né, através do rompimento, ela se transforma em uma resistência. Então nós temos aqui um pullback. O pullback, pessoal, é mais conhecido como rompimento, né, retração e a continuidade do movimento que rompeu a região, né? E aqui ele se transforma em uma resistência linda, né? Beleza? Sem mistério, entrada clássica, tá? Acompanhando aí o rompimento, a retração e a continuidade, tá? Depois, no SDJPY, o que eu faço? Eu observo o final de movimento para não perder o time, né?
Ó, se ele realmente está entrando aqui, pessoal, preste atenção agora aqui, ó. Aqui nós temos outro suporte, tá? Ó, vou pegar até no fundo do pavio lá, tá? Ó, suporte se transformou em resistência. Aí eu cometi dois erros, né? O primeiro erro foi entrar fora do time, né? Então vou colocar aqui, ó, primeiro erro. Primeiro erro. Entrar fora do time. Vou colocar em vermelho, tá? O segundo erro foi não aguardar o preenchimento da região. Então, mesmo ele fazendo esse preenchimento, mesmo aqui não estando tão preciso, tão simétrico, essas movimentações que está cheio de pavio ali, né? Eu cometi um segundo erro, tá? Que dá para corrigir na próxima. Vamos lá. Não esperar o preenchimento. Entrar fora do time e não esperar o preenchimento. Não esperar o preenchimento, tá? Da região, porque tinha espaço ainda, ó. Vocês conseguem observar aqui, ó. Tinha espaço de preenchimento. Olha o tamanho do espaço que ele tinha para preencher. Tá vendo? Ó? Toda essa parte verde, tá? Então vou colocar aqui, ó, espaço em amarelo, tá? Ó, espaço. Se eu espero, olha só para você entender o estudo do Loss, tá? Se eu espero, se eu ignoro esse final de movimento, porque tinha um monte de pavio, eu falei, já está revertendo a partir dali, formou um padrão, né? Ele rompeu com o candle de tendência, ó, tá vendo? Então ele vem e rompe, né? Ó. Ele rompe suporte, se transforma em resistência, ele rompe, faz um final de movimento aqui, tá? E aí, se eu espero preencher, olha só o que eu teria aqui de elemento. Faria um gain aqui. Tá entendendo? Ah, ele não preencheu e não reverteu. Tá? Então, eu tenho um candle de continuidade e vou entrar comprado aqui. Então, eu bateria a meta a partir daqui, pessoal. Então, vocês entenderam que não cometer mais esses erros é de suma importância? Entrar fora do time e não esperar preenchimento de região. Esse é o estudo do Loss, tá? Então, estudamos o Loss, entendemos o que aconteceu, e, olha lá, era a entrada que eu teria que ter feito após presenciar um não preenchimento, uma não retração e continuidade, né? E um candle de tendência, tá? É isso. Entendeu? Então, a gente faz a entrada mais importante do dia, que é a recuperação do loss. Tá bom? Recuperação do loss. Ah, mas Augusto, pela sua experiência, você não teria que errar aí. Sinto muito, tá? Tô perdendo admiração por você. Sendo o seguinte, qualquer problema que aparecer para você resolver na sua casa, sua vida na parte financeira, enfim, aonde for, ele vai influenciar para você fazer erros como esse. Assim, ó, só de você pensar, ó, hoje eu preciso ligar para os meus clientes, preciso verificar se eles precisam de mais produtos, né? Um exemplo que é a minha profissão aqui, sou vendedor. Só de eu pensar da lista que eu tenho que fazer e que se eu não correr, eu não vou terminar hoje essa lista. Né? Às vezes eu tenho uma meta pessoal para me atingir, eu já estou preocupado. Só para você ter uma ideia. Então, logo eu transmito essa preocupação aqui para dentro do gráfico. Eu quero, inconscientemente, eu acabo
tendo pressa para operar, como vocês viram aqui. Tá? Então, o fator, comece a identificar isso. Quando você estiver preocupado, abalado, triste, chateado, perceba que os erros que você comete dentro do trade, eles têm muito a ver com as suas preocupações diárias. Tá? Que nem aqui, ó. Eu tô me cobrando, ó, preciso correr para poder fazer o vídeo lá, para depois já pegar firme no trampo. Né? O que eu fiz aqui? Preciso correr aqui. Entrei fora do time, não esperei preenchimento. Tá entendendo? Tem tudo a ver. Tá? Então, é algo que, por mais treinado que você esteja, mesmo que você saiba que vai acontecer, você vai errar inconscientemente. Mas o mais bonito de tudo, sabe o que é? Você ser humilde e aceitar que você errou e admitir, tá? Porque você não é uma máquina, tá bom? Você é humano, é de carne e osso, tem emoções. E com certeza não vai errar só aqui. Você vai errar mais para frente também. Você vai continuar errando, sabe por quê? Os erros fazem parte dos acertos, tá bom? É necessário errar, tá? Se você não errasse tanto, preste atenção, se eu não errasse tanto, eu não teria necessidade de me tornar melhor analisando o gráfico. Se você também não errar, você não vai ter essa necessidade. Eu preciso melhorar, né? Então é isso. Uma entrada mais importante aqui de recuperação de loss. E vamos para o USD Euro USD novamente. Nós voltamos para ele, né? Por quê? Esse momento que a gente fez a retração e a continuidade, ele estava em fase de desaceleração. Depois ele acelera novamente. Então, o que a gente faz? A gente viu que ele acelerou em uma tendência estreita, ele cumpriu o percurso dele, ele entrou em tendência de queda, tá vendo? Ó? Ele foi em tendência de queda, fazendo jus ao pullback que ele criou aqui, tá? A pullback. Tá bom? Porém, lá no passado, né, tinha uma região muito importante, que era uma região de suporte. Tá? E o que o gráfico faz, geralmente, quando ele chega em uma região de suporte? Quem está aguardando na região do suporte são os touros, pessoal. Tá? Quem está geralmente aguardando, porque o preço está barato, está custando aqui, por exemplo, o ativo. Nesse momento, aqui ele custou 10. Opa, peraí. Então, os vendedores trouxeram novamente o gráfico para o preço de 1 do ativo, e aí quem gosta de comprar são os touros, né? E olha só, pessoal, não foi dessa vez, hein? Lembra que eu falei para vocês, olha, eu vou ainda fazer uma entrada, seria uma entrada de continuidade, né? Eu só não entrei aqui porque ele está acelerando aqui. Na verdade, se ele estivesse desacelerando, tá vendo? Lembra de ontem? Foi ontem que falei isso para vocês ou antes de ontem? Lembra que eu falei, ó, quando eu ver uma tendência, não esqueci não, tá? Quando eu observar uma tendência estreita em curso, tá? Quando o gráfico estiver chegando numa região de suporte e ele estiver desacelerando, eu vou entrar continuando. Só que aqui ele acelerou, tá? Por isso que eu comprei. Tá bom? Mas se ele desacelerasse, eu ia lembrar e ia fazer a venda. Para vocês verem o que iria acontecer. Tá? Que eu prometi para vocês, né? Que a gente pegou uma entrada numa desaceleração e a gente fez a venda, foi lá e rompeu. Mesmo desacelerando. Tá? Você entendeu que às vezes ele vai desacelerar e vai romper? E aqui ele vai acelerar e não vai romper? Então, essas variáveis que você precisa estudar no gráfico. Tá? Então é isso. Não quer dizer que sempre que ele vai acelerar, ele vai reverter. Tá? E não quer dizer que sempre que ele desacelerar, ele vai romper. Tá bom? Então, vocês gostaram do vídeo? Acho que eu já falei demais, né? Batemos a meta. Segunda-feira positiva aí. E nos vemos amanhã, terça-feira, no próximo vídeo. Um grande abraço. Espero que tenha somado para você, para o seu conhecimento.
e até o próximo vídeo. Até mais!